Começar a gravar. Boa tarde, gente. Meu nome é Adriana, eu sou do projeto Filhas do Vento. Hoje nós estamos recebendo a Andréia, que vai falar um pouquinho sobre aromaterapia. Oi, Andréia, tudo bem? Olá. Se vocês quiserem nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook. E logo, logo nosso site está pronto, está quase saindo do forno, nós estamos felizes. Eu, a Andréia Duran e a Pela, né, que nós três somos as filhas do vento, e tem nós temos a explicação porquê do nome, porquê do logo. Se vocês tiverem curiosidade, é só procurar. Opa, deu uma balançada aqui. Qualquer sugestão, crítica, se vocês quiserem enviar perguntas ou quiser ser nossa parceira ou nosso parceiro, é só enviar um e-mail para a gente, filhasdovento8, que simboliza o infinito, @gmail.com. Tá? Obrigada pela audiência. E agora a Andréia vai falar um pouquinho dela, vai falar como que ela chegou até a aromaterapia, e aí a gente já começa logo com esse assunto interessante. Fala, Andréia, com a gente, que está todo mundo curioso. Que bom, boa tarde a todos. Obrigada, Adriana, obrigada ao canal Filhas do Vento, está muito lindo a arte de vocês, a proposta de vocês, é um orgulho muito grande, uma honra para mim participar, viu? Obrigada. A aromaterapia, bom, você já falou, meu nome é Andréia, eu falo que esse ano eu completo 21 anos de casada, então nós ficamos de maior, né? Atingimos a maioridade. Nós não tivemos filhos, mas eu tenho a Mel, que daqui a pouco ela aparece por aqui, a minha cachorrinha. E a aromaterapia, ela entrou na minha vida numa época que eu estava procurando um tratamento para queda de cabelos. Eu sempre gostei desse viés mais natural para a saúde. Eu fiz vários cursos assim de alimentação viva, eu faço a germinação dos meus brotinhos, adoro a sua receita do gengibre. Qualquer dia nós vamos convidar a Andréia para vir fazer para ensinar a gente a fazer germinação, que eu acho super interessante. Olha, é muito interessante, faz muito bem para a saúde. Vem sim, só convidar. E aí eu estava procurando algo para essa minha queda de cabelo e eu comprei de uma amiga um óleo essencial de alecrim. Eu adorei o óleo de alecrim, mas eu senti a necessidade de entender como ele reagia no meu organismo, que ele não foi tão bom para o cabelo, mas foi bom para outras coisas. E aí, eu pesquisando pelo nosso oráculo, que é o Google, eu vi o universo de informações, o quanto a aromaterapia ela é vasta, o quanto ela é rica, e eu descobri um mundo que eu não conhecia. Então, eu senti uma necessidade de buscar uma formação séria, mais detalhada, mais profunda, que eu gostaria de compartilhar esse benefício que eu recebi com as outras pessoas, mas de uma forma segura. Então, me apaixonei pela aromaterapia e, para mim, é uma honra compartilhar esse pouco de conhecimento com vocês nos próximos minutos. É bem a tônica da era de Aquário, né? Compartilhar o que a gente aprende, né? A gente não pode guardar. Conhecimento não dá para ficar guardado. Então, eu até, antes de começar a gravar, estava conversando com a Andréia e até brinquei que vai ser uma trilogia, porque como é um assunto muito complexo, a Andréia acha interessante a gente mostrar um pouquinho das pessoas que iniciaram esse trabalho, quem foi aperfeiçoando, e aqui no Brasil, como a gente tem é flora que fala, né? Uma flora muito rica. É bem a nossa cara mesmo, né? A cara do brasileiro, né? E então nós vamos ter muita coisa para falar. E eu já combinei com a Andréia, ela vai voltar algumas vezes, ela tem muito conteúdo bom para dividir com a gente. Então, assim, quero agradecer também. A semana passada nós postamos, o passado ou retrasado, eu postei um convite pedindo pergunta. Quem enviou pergunta, eu agradeço imensamente o carinho de vocês. E já vou me desculpar para quem eu não consegui responder. Nós fizemos um apanhado geral das perguntas, e foram várias, e nós tentamos fazer um condensado das perguntas para abranger a dúvida de todo mundo.
né? Se faltou alguma coisa e alguém quiser enviar, no próximo programa a Andréa vai responder com o maior carinho. Com Tá bom? certeza. Então tá, então eu vou compartilhar o primeiro slide e aí eu já faço a pergunta. Tá ótimo. Pode ser? Pode ser. Então, tá. E agora ele não abre. Agora eu vou Não ter tem problema, nós vamos seguindo. Espera um pouquinho só, André. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Isso daí acontece nas melhores casas. Com certeza. Né? Ô, André, aí você demorou para... O que você fez? Você fez alguma especialização? O que você fez? Eu procurei fazer um curso que, se eventualmente eu quisesse trabalhar como aromaterapeuta, esse curso me desse uma certificação. Porque hoje no Brasil, a aromaterapia ela ainda não tem uma graduação. Mas existe um órgão que é a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, né? Então, você fazendo um curso com um professor capacitado, filiado a esse órgão, você recebe essa certificação e você recebe como se fosse um CREA de um engenheiro, um CRM de um médico, para você poder atuar. Atestando a tua capacidade, né, o teu profissionalismo de atender nessa área. Exatamente, porque é uma coisa muito séria. As pessoas acham, o óleo essencial é natural, ele não faz mal. Ele faz mal. Você precisa saber a dosagem, você precisa de alguns cuidados, não pode ir usando sem critério, você precisa de um Só porque não é um remédio de alopata, alopata, né, que fala? Isso. Só porque não é um remédio alopata que não vai... Pode, né? Te fazer mal. Deixa eu perguntar, tá? Eu compartilhei certinho aí? Compartilhou, tá certinho. Então, a minha professora é a Andréa. Imagina. Então, eu vou para a nossa primeira tela e vou para... Espera aí, agora vamos ver a apresentação aqui, porque ele não está indo. Ó, não está indo. A setinha para baixo, ele não está indo? Não, ele vai assim agora, ó, porque... ele mudou! Eu devo ter feito alguma coisa errada. Então, aqui, ó, a primeira pergunta ótimo, assim. o que é aromaterapia? A aromaterapia, ela é uma ciência milenar. O que ela faz? Ela utiliza várias partes da planta. E de que forma? Tanto das folhas, tanto da casca, o extrato que sai do tronco, ou seja, todo esse processo resulta num óleo essencial 100% natural. A aromaterapia ela é feita basicamente somente com óleos essenciais puros, 100% naturais. Ela não usa sintético, tá? Isso é muito importante. O óleo essencial não é como a essência é sintética. Tá? Eu não sabia disso. Pode mudar? Pode mudar. Vamos ver se eu consigo. Não, vou ter que ir no antigo. Tá ótimo. A aromaterapia é reconhecida pela ciência? Ela é reconhecida porque ela trata o nosso corpo físico, ela trata o nosso corpo mental, as nossas emoções e o nosso corpo espiritual também. A aromaterapia, o berço dela é na Europa, né? Na França, a aromaterapia é praticada por médicos, eles prescrevem a aromaterapia, os óleos essenciais, como tratamento. A Inglaterra, ela já usa a aromaterapia de uma maneira mais integral, olhando o indivíduo como um todo. No Brasil, a aromaterapia, nós tivemos a felicidade, há uns 2 anos atrás, ela entrou para o Sistema Único de Saúde, ela entrou para o SUS.
juntamente com mais 28 terapias integrativas. Ela faz parte hoje das PICs, as PICs, que é o programa de tratamento de terapias complementares integrativas. Isso é uma conquista muito grande para nós, porque a aromaterapia ela ainda tem um espaço muito grande para crescer. A partir do momento que ela é validada, ela entra para o SUS, isso é bom porque mais médicos vão ter acesso, ela vai ser muito mais pesquisada, e isso é muito bom para nós, o benefício é muito grande. Quando a Andrea está falando nós, ela não é só os aromaterapeutas, o nós, assim, os reikianos, todos esses tratamentos holísticos, né, Andrea? Que entrou nessa prática integrativa e complementar. É isso aí que você está falando. O reiki, a acupuntura, a apometria, a aromaterapia, ela é complementar, então ela vai ajudar em todos esses tratamentos, como um suporte integrativo. Então é uma conquista para nós como um todo, porque nós estamos olhando o paciente não só por um lado. Só o físico, energético também, né? Também, exatamente. O energético é um complemento, porque está tudo conectado. Complemento. Está tudo conectado. Posso passar? Pode sim. Aqui tem assim, ó, deixa eu só te falar, eu não sei se você quer seguir a sequência daí ou a sequência, ó, quais são as formas de usar? É essa mesmo, né? Essa mesmo. Nós estamos juntas, então. Quais são as formas de usar a aromaterapia? A aromaterapia a gente pode usar de várias formas. A primeira dela eu coloquei ali através do olfato, através da inalação. Nós também temos a parte dermal, que é o uso tópico na pele. Ela também pode ser oral. Lembrando que aqui eu só estou explicando as formas, ninguém pode tomar por livre espontaneamente, fazer a ingestão dos óleos essenciais, tá? Isso é muito sério. Por que eu gosto de frisar isso? Porque hoje a aromaterapia parece que fez um boom, tá na moda. Aí você vê no Google, toma uma gotinha para isso, para dor de cabeça, uma gotinha para o estômago, uma gotinha. Não pode. A ingestão é muito séria, porque os óleos essenciais, eles são metabolizados pelo nosso fígado, pelos nossos rins, e às vezes se a pessoa tem alguma complicação, ela tem alguma deficiência nesses órgãos, pode comprometer. Tá? Dependendo do organismo, tem um certo grau de... Não é que tenha toxicidade, mas a pessoa desenvolve alguma coisa que vai entrar em atrito, não é isso? Não. É porque se o fígado ele já não está metabolizando bem, quando você usa algo que vai sobrecarregar esse órgão, é muito perigoso. Entendi. A mesma coisa para os rins. Não pode, o óleo essencial ele vai metabolizar nos rins também. Isso pode sobrecarregar esse órgão que já não está funcionando tão bem. Então, são pontos de atenção que é importante a gente cuidar, né? Sim. E a aromaterapia também pode ser usada no plano vibracional. Aí agora nós vamos entender melhor como a gente junta tudo isso, o que isso faz no nosso organismo. O olfato, por exemplo, através da inalação. Como que funciona isso, essa inalação? Então eu tenho um óleo essencial aqui, que é óleo de lavanda. Eu falo que a lavanda é a queridinha do Brasil. Eu estou te procurando a câmera. Dá para ver? Dá para ver. É assim, a lavanda é muito interessante. Às vezes eu falo, você conhece de aromaterapia? Eu não conheço. E o óleo essencial de lavanda? Eu adoro lavanda. As pessoas já abrem um sorriso para lavanda. Então, funciona assim a parte do olfato. Pode mudar? Quer o próximo slide? Pode mudar, pode deixar. Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês, para a gente ter uma ideia do que acontece na nossa região. Na Ayurveda, o nariz é considerado a porta de entrada para as nossas emoções. Achei isso muito interessante. É lindo, né? É lindo. Então, quando a gente inala um óleo essencial, eu vou pingar, dá para ver, né? Eu vou pingar uma gotinha aqui na minha mão.
Às vezes cai 2, não tem, ó, cai quase 3, não passa, não tem problema. Nós vamos, o correto é o quê? Sempre pingar na mão esquerda, que a nossa mão esquerda é a nossa mão do recebimento, é a nossa mão das dádivas, é a nossa mão dos presentes, é o nosso lado yin. Então, é a mão do recebimento, é ela que vai receber. Aí nós vamos fazer essa flexão. Quando nós fazemos esse movimento, nós estamos liberando essas moléculas aqui nas nossas mãos, tá? E nós vamos inalar. Qual que é o jeito correto de inalar? Vamos fazer uma conchinha. Espero que esteja dando para ver. Dá para ver também. E nós vamos inalar aqui, ó. O nariz vai encaixar nessa conchinha. Entre os 2 polegares. Entre os 2 polegares. E aí, o que precisa tomar atenção? Não deixar o contato com os olhos e nem com a pele do rosto. Fecha a conchinha, coloca a narina e nós vamos inspirar profundamente. Inspira e solta. Sempre 3 vezes nós vamos fazer esse processo. Por quê, Andréia? Porque quando a gente inala um óleo essencial, e aqui no desenho dá para mostrar bem, o óleo essencial ele vai carregar essas moléculas aromáticas de oxigênio para os nossos alvéolos pulmonares. É importante nós inspirarmos profundamente para nós levarmos esse oxigênio com essas moléculas. Aí o que vai acontecer? Nessa troca gasosa, eu estou inalando o oxigênio e vou exalar o quê? O gás carbônico. O gás carbônico, ele é tóxico. Então, eu inalando o óleo essencial, colocando esse oxigênio nos nossos alvéolos pulmonares, fazendo essa troca gasosa, exalando o gás carbônico, o que vai acontecer? O meu organismo, ele vai se desintoxicando. Por isso que é importante esse mecanismo da inspiração e você soltar. Por que você não pode ficar só nesse movimento aqui, ó, inspirando, expirando? Ai, que delícia, ai, que gostoso. Você pode ficar tonta porque você não está exalando o gás carbônico, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu inalei o óleo essencial, mas não senti efeito nenhum, ou me deu tontura. É por isso, você tem que inalar com força. Para o lado, solta. Aí você vai fazer esse processo, você vai estar se desintoxicando. Desintoxicando. E aí, o que acontece? Quando nós inalamos, algum problema técnico. Existe um sistema que é um sistema como se fossem vários receptores. Travadinha no teu vídeo, Andréia. Melhorou? Agora eu não sei se é a sua ou se é a minha, mas deu uma travadinha. Pode ser que seja a minha. Eu moro numa região que tem muitas árvores e choveu muito ontem e nós tivemos um problema de energia, então pode ser que às vezes tem alguma oscilação ainda, em virtude do reparo, tá? Deu para dar para acompanhar, se você quiser continuar. Legal. Então, quando nós inalamos, essas moléculas vão ser recebidas pelos nossos cílios olfativos, e esses cílios olfativos, nesse sistema de chave fechadura, ele vai mandar um estímulo para o nosso bulbo olfativo, que está ali no desenho. Aí ele vai fazer um clique, ele vai se encaixar, são vários receptores. E esse bulbo olfativo, ele vai mandar um estímulo sináptico para quem? Lá para o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, ele vai ativar o que? As nossas emoções. É lá onde nós temos as nossas memórias olfativas. É lá onde nós temos as nossas memórias, ali o nosso campo das emoções. Então, as nossas emoções começam a serem trabalhadas já aqui a partir do sistema límbico. Só que o óleo essencial, como ele é natural, ele é puro, ele é uma inteligência, ele não vai parar só no sistema límbico, ele vai seguir adiante. Por exemplo, se eu inalar uma molécula
É um óleo essencial, por exemplo, que tem uma molécula química, o linalol, que é uma molécula volátil do óleo essencial de lavanda. Quando essa molécula chegar no meu sistema límbico, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um neurotransmissor para o nosso hipotálamo. E o nosso hipotálamo, o que ele vai fazer? Ele vai liberar serotonina, ele vai liberar dopamina através de um neurotransmissor. Com isso, vai atingir quem? O nosso sistema nervoso central. Aí, o que vai acontecer com o meu corpo, com as minhas emoções? Se eu estou ansiosa, que é o caso da lavanda, esse linalol, ele tranquiliza, ele relaxa. O meu sistema nervoso central vai entender essa mensagem. Aí, o que vai acontecer? Eu vou sentir uma sensação de bem-estar, o meu organismo vai relaxar, né? Eu vou sentir esse conforto. O organismo ele começa então, a interagir a partir do sistema límbico, que ele vai para a memória, ele começa a interagir com o benefício do óleo essencial. Do óleo essencial, exatamente. Esse mecanismo é muito interessante, por exemplo, é um outro óleo essencial, o óleo de erva doce, muito utilizado pelas grávidas que estão, porque a erva doce, quando você é inalado, vai para o sistema límbico, que vai ativar, mandar um neurotransmissor para o hipotálamo. O que ele vai fazer? Ele vai gerar dopamina, ele vai gerar serotonina, mas ele vai liberar prolactina, que é do óleo essencial de erva doce. Então, as mulheres que estão amamentando, elas vão produzir mais leite. E o que a erva doce também faz para o nosso organismo? Não é legal? Ela limpa o útero, o ovário, essa região. Então, a mulher que teve bebê, a erva doce, ela vai agir como se fosse assim, contrações, ela vai estimular a contração, aqueles espasmos, então ela vai limpando, vai ajudando a limpar. Ele é contraindicado, lógico, para as grávidas, porque a grávida não pode ter esse estímulo da contração, que pode causar perder o bebê. Mas para as grávidas, para estimular a lactação, e para ajudar na limpeza, é excelente. E como acontece isso? Através dessa inalação, porque ativa toda essa cadeia do sistema dos cílios olfativos, para o bulbo olfatório, para o sistema límbico e até essa informação para o hipotálamo, para mandar esses neurotransmissores. Então, essa passagem, ela é cientificamente comprovada, validada. Então, isso já foi estudado, já foi pesquisado. Então, é a parte da ciência dos óleos essenciais. Interessante. Pode passar o próximo? Pode, sim. Nesse próximo, na verdade, eu quis mostrar, tentei mostrar assim, esses receptores que formam esse sistema, porque são milhões, né? Na ilustração, aqui tem só alguns, que vai fazer esse encaixe de chave e fechadura, só para tentar mostrar um pouquinho mais, na verdade. Deixa eu só ver se tem alguma ligação com esse slide. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu vou fazer as duas e aí você tenta responder, tá? Aromaterapia só trata os sintomas? Aí veio uma pergunta, essa daqui de um homem, eu achei interessante, porque talvez ele tenha feito e não tenha dado certo. Em sua opinião, por que às vezes o tratamento não dá certo e por que os sintomas voltam? Tá, então, assim, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, qual marca de óleo essencial você está usando? Por quê? Porque depende do grau terapêutico do óleo essencial. Então, algumas marcas, elas não têm um grau terapêutico elevado, e aí compromete o tratamento, tá? E os fatores.
Outro fator que também pode ser que não tenha dado certo é... O que acontece? Você precisa entender a pessoa como um todo. Então, ela precisa passar pelo médico ou por um aromaterapeuta para que seja feita uma avaliação correta do que ela precisa. E às vezes, mesmo assim, a pessoa usou um óleo essencial de um grau terapêutico bom, ela passou por um aromaterapeuta, está fazendo um tratamento conjunto com o seu médico, mas o que acontece? A aromaterapia, ela não age sozinha, ela precisa do nosso apoio. Em que sentido? O nosso corpo também precisa estar receptivo. E de que forma o nosso corpo está receptivo? Se o meu corpo está alcalino, se eu tenho uma boa alimentação, se eu tenho uma prática regular de exercícios, porque às vezes eu estou com o corpo muito inflamado. Eu como muita fritura, eu como muita gordura, e aí eu uso um óleo essencial, o coitadinho não vai conseguir. Não vai, Ele vai até onde ele pode, né? Então, às vezes a pessoa, o limão, que agora está na moda o óleo essencial de limão detox, eu vou emagrecer, né? Só que a pessoa toma o óleo essencial, às vezes não toma da maneira correta, e aí abusa na alimentação, aí não vai dar certo. Ou também, às vezes, o que pode acontecer? A pessoa é regrada, ela tenta manter uma alimentação bacana, tenta fazer uma caminhada, mas o protocolo da aromaterapia é assim, por exemplo, são 28 dias, no mínimo, para você usando aquele determinado óleo essencial X vezes ao dia. Aí a pessoa usa uma vez, usa duas, aí usa uma vez, pula uma semana, aí não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Eu falo por mim, porque eu tinha aquela queda de cabelo, tá? Eu usava, não tinha efeito. Aí eu fui entender o porquê. Aí eu entendi, eu estava fazendo tudo errado. Tudo errado. Eu tenho que passar lá o meu tônico capilar 3 vezes por semana, espero 20 minutos para depois lavar, né? Tem todo um protocolo. Aí começou a dar efeito, aí eu já fiquei mais animadinha, né? Aí que você foi estudar, né? Aí eu fui estudar, né? Tá, vou Faltou passar para o alguma próximo. que eu não respondi? Tem a aromaterapia, só trata os sintomas, é essa ou não? Então, aromaterapia, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho muito importante essa pergunta. Por quê? A aromaterapia, o objetivo dela não é tratar só os sintomas, e sim o indivíduo como um todo. A aromaterapia, ela quer ir na causa, naquele gatilho, o que originou aquele problema. Claro que nós também tratamos os sintomas, mas o fundamental é nós entendermos quando esse sintoma foi gerado. E eu vejo por mim, eu gosto de me usar como exemplo. Por exemplo, queda de cabelo. O que está associado à queda de cabelo? Aí, estresse, uns falam estresse, que você passou, algum choque muito grande que você viveu. Alguma deficiência de vitamina. Alguma deficiência de vitamina. Então, eu tive uma série de coisas. Eu tenho a disfunção na glândula da tireoide, tireoidite de Hashimoto. Ajuda na queda de cabelo. E eu perdi minha mãe, tem 4 anos, e a minha sogra no mesmo ano, né? Então, o estresse é aquele choque, né? Porque eu não esperava. Então, essas coisas, a gente precisa saber lidar com a perda, aceitar e a gente ficar bem. E os óleos essenciais nos ajudam. Só que eu tive que fazer um exercício, porque às vezes a gente também esquece do que a gente passou. A gente tem aquela coisa do imediatismo, né? Eu quero que nasça amanhã o cabelo. Para ontem, né? Então, a partir do momento que eu fiz esse exercício, hoje você vê, eu falo bem, né, do que eu passei, porque eu gosto de compartilhar com as pessoas essa experiência que eu passei. Aí eu fui tratando, eu fui cuidando das minhas emoções, fui cuidando do cabelinho. Então, se torna um tratamento mais completo. É melhor você dar
um passo de cada vez, um pouco mais lento do que você subir a escada, pronto. Aí na semana seguinte, daqui 2 meses, volta a falha tudo de novo, aí você fica naquela gangorra, né? Sim. Isso não é legal, não faz bem. Acaba estressando mesmo, né? Acaba estressando mais. Então, eu estou aqui olhando do lado que eu estou com a minha colinha. Você Ótimo. quer que faça o próximo slide? Não, eu acho que o próximo slide, na verdade, a gente já até antecipou, é o último, que eu acho que algumas coisas eu respondi. Pode passar, então eu por favor, eu vou deixar aí um pouquinho, porque é uma imagem bem ilustrativa, né? Que a gente consegue... Ó, aqui eu achei interessante. Ó, digamos que eu queira iniciar um tratamento de aromaterapia. O que eu devo fazer? Primeira coisa é se informar bem, procurar uma pessoa, um aromaterapeuta, conversar com o seu médico, porque os óleos essenciais, como eu disse, eles têm interação medicamentosa, ou seja, se eu estou tomando um antibiótico, seja para depressão, seja para uma inflamação, de uso contínuo, eu tenho que informar, porque se eu fizer uma ingestão de um óleo essencial, vai dar interação medicamentosa. Então, antes de você comprar um óleo essencial e usar por conta própria, você precisa de um suporte de uma pessoa capacitada para te orientar melhor. Porque ela vai perguntar, ela vai fazer uma anamnese com você, ela vai perguntar a sua idade, se você já fez alguma cirurgia, que tipos de remédio você toma, o que você tem alergia, exatamente. Até uma coisa simples, difusor. Tá super na moda, né, o difusor. Só que, por exemplo, para quem tem pets em casa, dependendo do óleo essencial, não é aconselhável, porque o cachorro ele é muito sensível. Não só o cachorro, como o gato, eles têm um olfato 300 vezes mais sensível que o nosso. Então, o que faz bem para a gente não necessariamente faz bem para eles. Eu tenho a Mel aqui em casa. Eu posso usar o meu inalador, o meu difusor, aonde ela não vai, porque ela não gosta. Ela passa reto. E para a gente é uma delícia, tadinho. E para a gente é uma delícia. Aí eu tenho uma amiga, ela falou, Andréia, você sabe que você me falou isso? Acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu tinha uma cachorra e ela tomava remédio para convulsão. E ela piorou muito depois que eu comecei a usar o difusor. Aí depois nós fomos ver o óleo que ela estava usando, ele tinha um componente químico cerebral, neural. Fazia mal. Então, são pequenas coisas que eu gosto de divulgar, que a gente precisa prestar atenção. Né? Por isso que nós falamos que tem um vasto conteúdo esse tema, e é interessante até um dia você falar também sobre os animais, em relação assim, o que vai, né, a pessoa, às vezes tem algum idoso ou uma criança que também tem é mais sensível. Tem aquelas pessoas que têm rinite, eu não sei se tem, deve ter problema, porque é o respiratório, né? É o lado da respiração. Olha, você falou dois casos muito importantes: crianças e idosos. As crianças, alguns óleos essenciais, é ideal a partir só dos 3 anos. E os idosos também um percentual de utilização muito reduzido. Para você ter uma ideia, crianças, o essencial de lavanda, que é uma delícia. Às vezes, uma moça até me pediu uma recomendação. Ai, Andréia, meu bebê está muito agitado, e eu peguei o óleo de lavanda, pinguei na almofadinha, no bercinho, para ele se acalmar. Ele piorou. O que acontece? É muito forte uma gota, principalmente no travesseirinho do bebê e no travesseirinho de crianças até 3 anos. É porque uma gota desse óleo essencial, uma gotinha, ela equivale a 20 xícaras de chá.
da planta. Então, é muito concentrado. É por isso. Então, para bebê, por exemplo, você quer dar um banho gostoso no seu bebê, você vai pegar uma gotinha, uma gotinha. Aí você vai diluir no álcool de cereais, numa colherinha de chá, porque água e óleo não se misturam, né? Aí só para você diluir essa uma gotinha, bem pouquinho, naquela aguinha morninha da banheira do bebê, você vai colocar essa uma gotinha, vai misturar, aí você dá o banho no bebê. Aí ou depois de diluir no álcool de cereais, né? Nunca colocar direto na banheirinha, porque o óleo não vai diluir. E para os idosos também o mesmo cuidado. Idoso não pode fazer ingestão de óleo essencial, principalmente porque alguns idosos são hipertensos ou tomam algum remédio para o coração. Então a gente tem sempre um cuidado a mais com esses dois casos, tá? Tá. Bom, aqui é a nossa próxima pergunta. Hoje em dia, eu vejo muitos consultores de óleos, né? De óleos essenciais. Esses consultores são aromaterapeutas? Eu entendo a pergunta. É muito boa, por sinal. Esses consultores, alguns são e outros não. Como que funciona isso? Existe uma empresa multinacional que ela se chama doTERRA. Inclusive, eu entrei como cliente preferencial dessa empresa porque os óleos, gente, são maravilhosos. São 100% puros, eles são orgânicos, ela tem um viés de sustentabilidade muito bacana, ela tem uma política de co-impacto com a natureza. Para você ter uma ideia, essa empresa, ela não compra matéria-prima de atravessadores, ela compra direto do produtor, ela faz um incentivo nessas regiões. Muitas vezes eles têm uma preciosidade, exemplo, a copaíba, a nossa joia, né? Brasileira, é uma árvore assim, até me emociono de falar da copaíba. A copaíba, ela é um anti-inflamatório, ela está presente na nossa floresta amazônica, ali nos estados do Pará, naquela região, e são pessoas muito carentes. Então essa empresa, ela cuida desses ribeirinhos, dando estrutura para que eles colham esse óleo essencial, que é uma resina, de uma maneira segura e de uma maneira que eles não causam impacto na natureza. E essa empresa, o que acontece? Ela também trabalha com clientes preferenciais e tem os consultores. Alguns consultores, eles buscam conhecimento e outros não. E é como assim, venda de um produto, né? Nem sempre eles têm o conhecimento suficiente. Eu falo até por mim, o treinamento que eu recebi, eu não achei suficiente. Eu fui procurar fui procurar essa formação. E engraçado que nesse curso que eu faço de formação, existem várias pessoas, inclusive a minha professora também faz parte dessa empresa. Então, existe uma corrente do bem que está muito preocupada em passar essas informações de uma forma segura. Uma dica que eu dou: como você sabe se essa pessoa que é consultora, ela é aromaterapeuta ou não? Se ela for aromaterapeuta, ela vai fazer uma anamnese com você. Se ela só falar assim, Adriana, compra esse óleo. Você, por exemplo, eu quero dormir. Então, ela vai falar, usa lavanda, usa o Serenity, usa tal. Sem fazer uma anamnese, você já vai saber a investigação, você já vai saber que ela não é aromaterapeuta. Ela só é uma consultora. Mas o que é aromaterapeuta? Mas tem uma coisa que é muito importante também ressaltar. Às vezes a pessoa, ela não faz essa investigação, gostei da palavra, porque ela não quer. É porque ela não sabe. Ela recebeu aquela informação, ela acha que está certo, e ela está fazendo o melhor dela, né? Também. Sim. Mas é uma coisa muito séria.
tá? Hoje, infelizmente, existe essa questão, sim, das vendas, a questão de bater meta, existem as estruturas, né, focadas nisso, e a gente precisa se proteger da melhor forma possível. Tá? Mesmo sendo natural, tem que ter os cuidados que você está sempre ressaltando, né? Exatamente. Então, agora, ó, tem a nossa última pergunta, e eu vou pedir uma dica. Eu vou te pedir a dica primeiro. Deixa eu ver, hoje em dia... Tá, então aqui, na verdade, são duas dicas que você vai dar. Eu vou fazer a pergunta e depois eu vou pedir uma dica para você. E vai ter um dia Perfeito. que você vem só para dar dica boa para gente aí. E passar as receitinhas, né? Isso, porque eu adoro uma receitinha. Hoje em dia, os melhores óleos são os da doTERRA, né? Que você falou. Quais são os outros? Existem outros óleos, né? Que a pessoa pode comprar, porque às vezes a pessoa não tem o poder aquisitivo para poder estar adquirindo, porque acaba ficando caro, né? Às vezes a gente acha caro, mas o custo-benefício não é. Só que às vezes a pessoa, nesse momento que nós estamos, às vezes a pessoa acha supérfluo, né? Comprar um óleo de um valor X, então deixa de comprar o óleo para estar colocando alguma outra coisa dentro de casa, né? Exatamente, com certeza. Então, se você teria como dar algum... peraí. Tem outros termos, outros óleos que nós temos à disposição no mercado e que você pode dizer para a gente sobre marcas de orientação que você passaria. Aí, esse é um. Aí, a outra dica, eu vou pedir que aí é uma receitinha ou uma dica, aí você vê. Nessa época de pandemia, está todo mundo usando máscara, né? Sim. E a máscara, você está com aquele negócio tampando o seu sistema, né? A sua entrada... As vias aéreas. Né? Você falou que é muito importante que a medicina Ayurveda diz em relação à nossa respiração. Então, você está respirando e soltando o gás carbônico com aquela máscara. Você teria alguma dica para dar para orientar a gente assim? Né? Tenho sim. Uma palhinha para a gente. Tenho sim. Então, são duas coisas. Um óleo mais acessível. Como que a pessoa busca um óleo mais acessível que não vá prejudicar, né? Porque às vezes não é só a essência, é o óleo. E essa dica da máscara. E aí a gente vê o último slide e vamos nos despedir. Tá bem. Você tocou num ponto muito importante, que é a nossa imunidade. Então, eu acho que a gente até poderia fazer um outro bate-papo, trocar essas dicas, como que a gente se protege nesse momento sobre imunidade. Agora, quanto aos olhos. Então, nós temos assim, os óleos essenciais. Nós temos no Brasil, hoje... Bom, você falou da doTERRA, né? Vamos começar por ela. A doTERRA é essa empresa que trabalha com esses óleos orgânicos, 100% puros, que tem todo esse viés de co-impacto, e os óleos são espetaculares mesmo. E eles têm um selo, que é o grau de pureza, que eles chamam de CTPG. Então, é uma empresa muito idônea. Ela é americana, ela está no Brasil mais ou menos há 4 anos, e ela trabalha em mais de 40 países na questão dos óleos essenciais. Outra empresa muito boa, brasileira, porque eu gosto sempre de evidenciar o que nós temos na nossa terra, o nosso país, né? Nós temos a Lázaro, do Fabian Laszlo. A Laszlo é, assim, um espetáculo. O Fabian vem fazendo um trabalho maravilhoso. Ele já tem o selo da Anvisa, ele está batalhando essas outras certificações que a doTERRA tem, ele ainda não tem, mas ele já está trabalhando nisso. E os óleos essenciais da Lázaro têm um excelente grau terapêutico e o preço é mais acessível, tá? Como que é LAZZO ou não? É LA. ZLO, Lázaro. Ah, tá. Isso. É excelente. Tem a editora Lázaro, tem livros maravilhosos. Quem quiser ler um pouco mais sobre a aromaterapia, eu super recomendo os livros dessa editora.
Tem os livros do Dr. Daniel Penoel, tem os livros do Dr. Tisserand, Robert Tisserand, que trouxe a marca dele para o Brasil. É maravilhoso. A Laszlo, tem o portal da Laszlo, vocês vão estar bem assistidas, porque são óleos feitos com muito carinho, com grau terapêutico elevado. Produto e o Fábio é um produto brasileiro, a gente está... É nosso, isso é um orgulho nosso. E nós temos também a Terra Flor. A Terra Flor também é brasileira. Vocês vão encontrar muitos óleos essenciais preciosos na Terra Flor. Ela já tem algumas licenças. Ela não tem todas também, como a do Terra, mas ela está aí na batalha e eu tenho certeza que ela vai conseguir. E os óleos da Terra Flor não tem segredo. Coloca no site Terra Flor, vocês já vão ver lá uma série de óleos essenciais. São excelentes também. E também temos no Brasil, eu falo que o nosso país ele é abençoado, né? Nós temos o nosso cerrado, a diversidade que nós temos de plantas medicinais no nosso cerrado, tem uma marca muito preciosa que eu adoro, que se chama Elementais do Cerrado. Ai, gente, ela faz tudo com tanto carinho, com tanta energia, com tanto amor, e ela usa a matéria-prima do cerrado, nossa! Então, tem um grau terapêutico elevadíssimo. Eu super recomendo essas 3 marcas. Tem também uma que não é brasileira, ela é alemã, na verdade, mas um brasileiro já trouxe ela, que é a Oxadi. A Oxadi, ela, para vocês terem uma ideia, na fábrica, eles colocam, sabe o quê? Música clássica na produção dos óleos essenciais. Nós fazemos orgonites com música clássica. Isso. Então, por aí você vê, né, o cuidado que a empresa tem. Sim. Então, ela não é uma empresa brasileira, mas junto com a Mundial da Terra, temos a Oxadi e a Laszlo, e a Terra Flor e Elementais do Cerrado, eu vou como pedir, as André, nacionais. Depois, se você puder fazer a gentileza, você me passa por escrito e quando eu for subir o vídeo, eu deixo na descrição do vídeo, eu deixo todos esses contatos. Passa certinho. Agora a nossa dica. A nossa dica, olha, tudo que vocês puderem usar, não só aqui óleos essenciais, tá? É um parênteses, mas antivirais, gengibre, cúrcuma, na alimentação, o cravo no dia a dia, canela, excelente, tá? Para nossa defesa viral. Limão na Idade Média, posso falar um minutinho? Como que a gente está de tempo? Tá, dá para falar eu não coloquei para marcar, mas pode ir. Tá bom, tá bom. É rapidinho. Depois a gente faz uma específica para a imunidade. Mas na Idade Média, eu li num livro, eu achei isso muito legal. Quando os médicos chegavam naquelas cidades da Europa que foram invadidas com as pestes, eles usavam um nariz alongado de couro e na ponta desse nariz tinham as especiarias, cravo, canela, as cascas de laranja, do limão, porque as especiarias, elas são defesas, elas são antivirais. Então, por exemplo, e aí com isso surgiu a sinergia dos 4 ladrões. E naquela época, eles observavam que os médicos entravam, eles não eram contaminados, eles deram um jeito de usar também o nariz alongado para entrar na casa das pessoas e furtarem e saquearem. Tem esse lado triste também na Idade Medieval, né? Mas o fato é que esses antivirais são muito potentes. Então, na máscara que você pediu, nós podemos usar o quê? Melaleuca e eucalipto. Então, óleo essencial de melaleuca não é caro, ele tem um preço acessível, e o de eucalipto também. Esses 2 juntos, vocês podem fazer uma mistura, pegar um borrifador,
mais ou menos assim de uns 100 ml, mas aí precisa ser de vidro ou aquele PET, tá? Porque Sim. o óleo essencial, ele não gosta de plástico, ele Ah, corrói. E esse princípio corrosivo, em contato, ainda mais que nós vamos usar na máscara, é a nós vamos máscara. absorver esse teor químico. Sim. Então, pegarão um spray de vidro ou PET, o que você tiver em casa, pode fazer 100 ml, aí vocês vão colocar nesse frasquinho de 6 ml, 6 gotas de cada, da melaleuca e do eucalipto. E aí à noite lavem as máscaras, e aí vocês podem espirrar esse spray e põe para secar. Quando vocês forem usar, ele vai estar protegido com um excelente Ah, antiviral, que é a melaleuca e o e o eucalipto. eucalipto. Já tem vários estudos, tem um site também que eu vou mandar para você, Adriana, que é o PubMed e SciELO, são sites de pesquisas científicas. Tá. E lá já tem muitas pesquisas de médicos falando que o eucalipto e a melaleuca têm resultados excelentes na questão da Covid como prevenção, tá? Outra dica também, a melaleuca. A melaleuca, a espécie dessa árvore, ela é do grupo dos óleos essenciais, que a composição química dela fazem parte da nossa guarda, da nossa defesa. É aquele óleo essencial que vai para a batalha, sabe? Ele vai para a luta, ele luta com o vírus. Tomou o banho, após banho, você pega 3 gotinhas de melaleuca, dá uma passada, uma aqui na nuca e assim no corpo, você também vai estar ajudando a imunizar o seu corpo das bactérias. Olha que Então, segue interessante. mais uma dica aí para vocês. Oba! Essa foi E vou sem dar mais pedir. uma. Vou dar Oba! mais uma, se permitir. Mais Porque eu uma, adoro mais dar uma. dicas, Vocês também podem, essa sinergia na aromaterapia, mistura, a gente chama de sinergia, né? É. Vocês podem usar também no difusor de Ah, vocês. Tanto a melaleuca e o eucalipto. Por quê? O que vai acontecer usar na casa? Eles irão fazer um papel de antibactericidas, eles vão limpar o ambiente, vão fazer aquela limpeza no ambiente. Então, ou seja, você chegou na sua casa, veio da rua, coloca no seu difusor a melaleuca, as gotinhas de melaleuca e do eucalipto. Ah, Andréia, quanto que eu coloco? O ideal é sempre assim, 1 gota por metro quadrado da sua casa, do ambiente que você for difundir, tá? Aí onde eu coloco esse difusor? Porque muitas pessoas colocam o difusor, às vezes, em cima da cabeça no móvel, ou às vezes no chão. Não vai fazer muito efeito. O ideal é que ele fique nessa altura, na altura da narina, que você possa inalar. Então, essa é uma dica bacana. Outro dado importante. Muitas pessoas perguntam, Andréia, quanto tempo eu posso usar o difusor? Então vou deixar, já que ele faz a limpeza do ar, eu vou deixar o difusor funcionando o dia todo na minha casa. Não pode, não é recomendado. Por quê? Pode causar uma saturação no seu sistema respiratório. Então, o ideal é que você faça ciclos de 2 horas. Faça 2 horas, espere 2 horas ou mais 2 horas, sempre esses ciclos, deixando difundir por 2 horas no ambiente. É o mais seguro, tá? Tá certo. Uhum. Então tá, Andréia, ó, eu vou te agradecer, assim, gratidão Eu que imensa agradeço. por compartilhar com Eu que agradeço. conhecimento. Eu vou pedir para o pessoal comentar aí, ou dar alguma sugestão, ou mandar por e-mail, e você vai voltar e nós ainda vamos ter muito para conversar. Muito, muito obrigada. E Imagina. Eu que agradeço. Obrigada a todos a oportunidade e só gratidão. Beijo na mente e coração de todos. Obrigada, Gratidão. obrigada.